Olá, você, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigada por acompanhar o nosso programa Escutando Sentimentos. Esse programa é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP, Camaragibe, Pernambuco. E eu sou Viviane. Dou boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. E também aproveito para pedir logo, eu gosto de pedir, viu? É que dê um like, deixe seu like no final. Se gostou, compartilha com um amigo. Isso é importante para o YouTube reconhecer que a gente está fazendo um programa legal, que deve chegar a mais pessoas. Se não é inscrito ainda em nosso programa, eu peço que você ative o sininho aí de notificações, porque sempre que tiver episódio novo, o YouTube vai te avisar e você não vai perder nadinha que a gente faz aqui, tá bom? O capítulo de hoje é A Força do Bem. Continuamos estudando o livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do Vanderlei Oliveira pelo espírito da Hermance Dufour. E hoje estamos aqui novamente, né, com a Clotilde e a Denairan, agradecendo desde já a presença de vocês em nosso videocast. Eu estava falando aqui, né, que o capítulo de hoje é o capítulo 28, a gente já está quase no finalzinho do livro, se chama A Força do Bem. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, tudo Obrigada. bom? Aí a dupla dinâmica. Olá, Dena, Vivi. Bom estar Tudo aqui com bom? vocês. Também, estou gostando muito. Bom, E aí, vamos lá. vamos lá. A Hermância, ela começa o capítulo contando a história de um grupo de socorro que ela faz parte lá no Hospital Esperança, que é um hospital lá na espiritualidade, não é o nosso Hospital Esperança daqui, né? E a Hermância faz parte de um grupo socorrista lá no hospital e que eles vão, né, num trabalho de socorro a alguém encarnado que estava clamando, pedindo por socorro. A pessoa estava acreditando que nos negócios dele havia uma interferência espiritual, havia um trabalho feito, uma obsessão, algo desse tipo, onde estava dificultando os seus negócios, né? E a irmã se vai com sua equipe atender, e chegando lá, ela não constata, né? Ela não vê nada, nenhum obsessor, nada que estivesse da espiritualidade, partindo da espiritualidade, né? Atingindo aquele ser. E ela comenta até, né, que ele pede o socorro, acreditando que são os espíritos que estão atrapalhando ali o seu negócio, mas ele não se avalia ali o que ele deixou de fazer ou está fazendo para que as coisas não estejam dando muito certo, né? Então, assim, a irmã já começa falando desse misticismo, né, que as pessoas têm por sua natureza, né, e o espírito ainda mais, né? E eu gostaria, né, de começar, que vocês pudessem falar sobre essa mania, né, sobre essa prática tão comum entre nós de terceirizar a culpa pelas nossas mazelas, né, nossos problemas, ao espírito, ao outro, né, a terceirização da culpa, né, que é exatamente quando ela fala desse misticismo e fala dessa terceirização. Se vocês pudessem dar essa introdução. Bom, a gente tem, pela nossa própria evolução, né, a gente ainda tem um pezinho ainda nessa questão da infância, né, de achar que tudo é mágico, que tudo se resolve por um milagre, né? E isso foi cultivado ao longo dos séculos, né, em que as pessoas tinham pouco acesso aos conhecimentos, né, dos ensinamentos do Cristo, a própria Bíblia, elas eram lidas por terceiros e você não tinha essa questão do raciocínio. Então, era muito mais cômodo atribuir tudo a um milagre, a uma coisa sobrenatural e fantástica. E assim mesmo com as nossas culpas, né? Com os nossos deslizes, a gente acha que nunca é nosso, é de terceiros e tem que ser resolvido. Apega-se também muito à letra, né? Quando, por exemplo, no caso do espírita, né, fala que espíritos há em toda parte e que muitas vezes são eles quem vos dirigem a vida. Então, pegando ao pé da letra disso, muita gente se acha que é um robô, que é manipulado, que não tem responsabilidade sobre suas ações, né?
Também, como a irmã se fala, né, Clotilde, na introdução do livro, de que uma ideia, quanto mais poderosa, nova, firme, né, ela é muito debatida, ela é muito, como é que eu posso dizer, querendo que ela não cresça, como, por exemplo, os ensinamentos Combatida. do Cristo, né? Combatida. Combatida, né? É, Os ensinamentos do Cristo, por exemplo, é um bom exemplo disso. Né? Então, muitas vezes sim. a gente acha que nas nossas vidas, aquelas ações que fazemos no centro, umas palestras, umas conversas, como nós estamos tendo aqui, e acontece algumas coisas desorganizadas nas nossas vidas, a primeira coisa é, meu Deus, eu sou tão boazinha, eu trabalho tanto para o Cristo, por que está acontecendo essas coisas? Isso não é minha responsabilidade. Isso É. aí tem alguma coisa aí por trás, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esse feeling, né, para a gente saber exatamente o nosso grau. É o caso do exemplo do livro, né, Clotilde? Isso. Inclusive, ela coloca também que essa forma de a gente avaliar, né? Porque se torna até um meio de avaliar. Poxa, eu estou fazendo bem, porque estou recebendo muito ataque. Não, isso não é um meio de avaliar, né? Uhum. Não é um meio de avaliar. Ela alerta que, na verdade, o valor do bem está nos frutos que ele constrói, que ele vai gerando. Né? Então, a gente precisa parar com essa mania. O bem não só atrai o mal, porque a atração do mal pelo bem é uma força natural, pela lei do amor mesmo, que vai atraindo para poder fazer a necessária transformação. Mas o bem Isso. também vai atrair o bem, porque estão na mesma sintonia. Então, eu gosto de fazer o programa, eu estou aqui também. A Idena também gosta, a gente termina se aproximando, Vivi, e aí vai formando aquele grupo, é natural essa aproximação. Então, para além da nossa amizade, que extrapola os limites aqui desses debates e as paredes do GESP, mas essa lei de atração também é natural. Então, a irmã se coloca essa coisa também como um excesso interpretativo, né? Da Isso. questão de avaliar o tamanho do bem que se está fazendo pela quantidade de ataques que recebe, né? Como um excesso interpretativo. Porque Pois é. justamente dessa fala que Dena colocou, aí as pessoas começam a utilizar muito, né? Pois Voltando é. assim para o tema que ela fala do misticismo que a gente tem, né, em Sim, comum, sim, tanto o espírita como o não espírita, né? Ela fala que essa prática mística que nós temos, insistimos, ela é perigosa porque ela gera uma fuga da realidade, né? Uma ilusão. isso. Então, aí quando a gente vai colocar em prática, né, a gente começa a acreditar que a culpa sempre é do espírito, que eu não tenho responsabilidade por nada. Aí chego na casa espírita querendo um milagre, né? Chego, minha vida está toda atrapalhada por muitas ações, pelo meu livre-arbítrio, por tudo que eu É, estou fazendo nela. Mas eu preciso culpar alguém, chego lá e quero, porque quero descobrir quem é meu obsessor. E se faz uma abertura de percepção ali, às vezes não acha nada. Não tem obsessor, é a pessoa que está no caminho que ela precisa mudar suas atitudes, não é isso? isso. Exatamente. E vale dizer que isso muitas vezes é uma questão quase consciente, né, de um menor esforço, porque é mais fácil a gente transferir a responsabilidade para outra pessoa, a gente terceirizar, como a gente costuma falar, mas também às vezes é um desconhecimento, porque a gente não está realmente percebendo a nossa atitude ou a nossa falta de atitude. Então, eu acho que esse é um ponto assim primordial, né? O primeiro é uma transformação que precisa ser feita de imediato. O outro é uma sensibilização para que perceba o que aconteceu. O primeiro já percebeu, né? Tá interpretando errado, quase que de forma proposital, digamos assim, né?
O segundo, não, ele não está percebendo o que está acontecendo. Então, precisa de um suporte para que ele perceba e para que possa agir nesse sentido. E olha, vou lhe dizer, com tantos anos já de estudo da mensagem doutrinária do Cristo e mais especificamente com essas explicações que a irmã se traz tão detalhadamente, mas até hoje a gente se depara, né? Nós três aqui, a gente estava conversando nos bastidores, a gente se depara com situações que a gente não tinha percebido. Então, assim, é natural isso, né? E a gente precisa encarar isso assim. Falta autoconhecimento, né? Isso. A irmã, ela fala assim, que a fraqueza, o descuido, né, e o orgulho, né, são assim, exclusivamente o que empresta força, até mesmo para alguns espíritos, né, não comprometidos com o bem, de atuarem, né? Mas isso parte da gente. São raríssimas as situações, assim, que são fruto de perseguições de um passado. Muitas vezes são oriundos de nossos compromissos mesmos atuais, de vacilos nossos, né? Um exemplo assim bem banal, né? Que a gente pode dizer assim, eita, bati com o carro, eu ia lá para o centro, bati com o carro. Avalie se você não sai em cima da hora, se você não saiu correndo muito, uma série de situações que você faça essa autoanálise para saber se realmente era alguém que não queria que você desse a palestra, né? Ou efetuar alguma Se não estava atividade. olhando no celular, Ou né? se não estava olhando no celular, dizendo, eu estou atrasado, estou já chegando. Quando vê, puf, bateu, né? No caso mesmo aqui, eu acho importante a gente mencionar, do rapaz que foi socorrido, a dona Modesta e a equipe que foi até ele, porque se tratava, né, de um trabalhador de uma casa espírita, foi lá saber exatamente o que era, porque o clamor dele foi muito grande. Mas aí observaram, era a própria personalidade dele, que era muito estovado. Então, o que eles fizeram foi tentar minimizar essas energias que estavam muito aflitas dentro dele, para ele se acalmar. E aí foi quando ele recebeu o fiscal lá no trabalho dele, e aí o fiscal, muito calmamente, deu só uma advertência que ele se organizasse, né? Então ele ganhou fôlego e tempo para se organizar. Mas, na verdade, o problema dele era fruto mesmo de uma incúria dele, de um descuido dele, né? Que ele já tinha sido alertado. Então, aí ele faz, ufa, graças a Deus, né? A espiritualidade amiga já me ajudou. Pois é, ela coloca também que a escassez de discernimento, né, faz a gente muitas vezes perder de vista que as nossas atitudes e as nossas decisões são Meninas, as únicas e verdadeiras vocês estão me brechas. ouvindo? Porque eu estou tendo dificuldade aqui de ter o retorno, não sei se é a minha conexão. Eu gostaria Tá só tudo de... bem, tá Estão tudo ouvindo direitinho? tranquilo. Sim, Tá certo. sim. Então vamos Estou prosseguir. escutando Porque, você para mim, e o nosso eu grilo. estou com dificuldade de... Acho que é a minha conexão que não está boa. Estou com dificuldade de ouvir, mas a gente prossiga, por favor. Certo. Voltando assim, eu estava falando que muitas vezes a escassez de discernimento da gente, que a irmã se coloca, né? A escassez de discernimento nossa é que muitas vezes faz com que a gente faça um exame melhor e perceba que nossas atitudes e nossas decisões na tarefa da gente é que são as únicas e verdadeiras brechas com as quais os opositores do ideal trabalham. Então, é isso, é o que a gente faz, é como a gente decide, muitas vezes levado pelo campo emocional, pelas várias faces do orgulho da gente, uma certa rigidez, né, que a gente às vezes tem, manifesta. Então, esse tipo de coisa é que faz com que os obsessores atuem, né? Que não são obsessores, são muitas vezes são Oportunistas, guiados. às vezes. É. Eles são Eu vou oportunistas, né? confessar aqui que certa vez numa atividade espiritual lá do centro,
eu fui chamada numa sala e aí veio um irmão, chamo ele mesmo de irmão, através de uma das médiuns, e se apresentou na fala, o gestual, tudo dele, seria caracterizado como um obsessor. Mas ele fez o maior alerta que eu poderia receber, talvez, nessa existência, acerca do meu orgulho e da minha vaidade. E baseado nesse alerta é que eu tenho trabalhado desde aquela época, já faz um bom tempo, viu? E muitas e muitas e muitas atitudes eu tenho trabalhado, porque de um único ponto vai gerando várias atitudes, né, que a gente não percebe no dia a dia. E esse nosso irmão, companheiro de jornada, certo? Veio dizer, você acha que... E aí colocou lá, fez as colocações. Né? E, poxa vida, quanta coisa. Então, não vamos encará-los como obsessores, né? São nossos companheiros de jornada que nos alertam, que nos acendem o LEDzinho para dizer, olha, aqui tem alguma coisa para você trabalhar. É por isso que se diz que o obsessor ele não é inimigo, né? Ele é amigo. Porque Isso. quando ele vem, ele está alertando alguma coisa, né? Eu acho interessante que a irmã, se ela coloca nesse capítulo uma fala da Maria Modesto Cravo, que diz assim: as trevas só têm a importância que nós lhe emprestamos, né? Então a gente tem essa mania, a gente insiste em culpar o obsessor, né? Mas assim, essa importância que dá a gente. Né? Ela coloca, é muito, muito interessante essa frase. Do mesmo jeito que algumas igrejas, né, atribuem ao maligno tudo que Ao acontece, né? diabo, né? Então, assim, a gente dá uma importância tão grande a tudo isso e esquece de observar o nosso comportamento, os nossos Isso, pensamentos, né? E aí a irmã isso. até diz assim que o enfoque excessivo, né, carregado dessas ideias místicas, causa problemas, inclusive, na relação, né, entre o plano espiritual e o material, no quesito de despertamento e crescimento para os valores da alma. Porque as pessoas ficam muito presas a essas coisas místicas e terminam, muitas vezes, caindo em mãos que se aproveitam, não só do ponto de vista espiritual, mas também na matéria, né? Quantas pessoas são iludidas, né, em função de uma situação mística, fantasiosa, né, que lhe promove para algumas situações de bem-estar, sejam materiais ou espirituais. Né? Então, assim, a gente tem que ter pé no chão, ter fé em Deus, saber que uma força maior nos guia, que existem coisas que a gente chama de milagres, mas fazem parte da natureza divina, que são mecanismos que a gente desconhece. Como outrora a gente desconhecia tantas coisas que hoje para a gente é uma coisa banal, como, por exemplo, a gente está aqui conversando, quem jamais, assim, um tempo atrás, ia imaginar uma situação como essa, né? E a gente já tinha Isso. visto isso no livro com Chico, né, psicografada por Chico, em Nosso Lar, falando exatamente das telas, né, das Eu pensei que cirurgias. você ia falar dos Jetsons. Eu também, tu não fala do Jetson, não, porque vai revelar a idade. Então, assim, né? Então, tantas coisas que a gente atribuía como milagre, né? Por Isso. desconhecer o processo, mas que, na verdade, faz parte da natureza. É. Né? Então, Também assim, tem uma questão, né, Dena, de a gente fazer a sintonia. Na hora que a gente atribui muita coisa para os espíritos ditos obsessores, então a gente vai estreitando mais a sintonia com eles. E quando a gente começa a perceber, a se perceber e a ver o que a gente pode mudar, a gente vai aumentando a sintonia com a gente. E quando a gente percebe isso, e a par disso, a gente vai buscando a orientação dos espíritos amigos e dos espíritos mais esclarecidos, a gente vai fortalecendo essa conexão com os emissários de Jesus,
né? Então, vai fortalecendo essa conexão. Então, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, o que é que o pessoal, os nossos pais, os mais velhos, dizem para a gente? Menino, olhe para frente, não olhe para baixo, nem olhe para trás, não, olhe para frente. E a mesma coisa a gente, né? Se a gente está querendo aprender a andar nessa bicicleta maravilhosa que é a vida, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para os nossos amigos espirituais que vêm nos trazendo lições e tentar aprender com eles. Então, ela coloca muito bem colocado que esse enfoque muito místico que a gente traz, muitas vezes tira da gente a possibilidade de tornar essa relação entre a espiritualidade e os encarnados uma verdadeira escola de despertamento e crescimento para esses valores da alma. Tira da gente essa oportunidade, porque essa conexão com a espiritualidade amiga é que vai fazer com que a gente tenha esses aprendizados. Então, a gente olha assim, a gente não vai deixar de olhar para obsessores que existam, sim, a gente vai olhar, mas vai olhar para eles de uma maneira mais como aprendizado, mais amorosa até, de dar a mão a eles para que eles possam sair do lamaçal e que ficaram, porque certamente era uma maçã onde a gente também estava, O Clotilde, né? no caso mesmo assim da temática, né, daqui da gente, né, do livro em que o rapaz atribuía que ele tinha sido salvo daquela situação constrangedora do fiscal no trabalho dele por conta dos espíritos, né? E aí a irmã se diz assim que essas convicções pessoais intransigentes, fruto, né, do personalismo e a invigilância é que cria realmente as situações e os campos mentais propícios para a sintonia e a perturbação, né? Que às vezes não tem Pois é. nada e você vai, por uma afinidade, vai realmente atraindo companheiros que não tinham nada a ver de uma forma pessoal, mas por uma questão de afinidade mental e da invigilância. Né? No caso do rapaz mesmo, aqui do livro, ele foi invigilante, ele deixou de cumprir algumas formalidades que fazem parte do negócio e jogando debaixo do tapete. E na hora do sufoco, rogou pela ajuda espiritual, achando que tudo aquilo ali que estava vindo de uma vez só para ser resolvido era fruto de alguma artimanha, porque ele estava voltado ao bem, levando em consideração que foi falado, né, de que onde a luz está, chegam também as trevas, enfim, sempre É, terceirizando a história. e a irmã, se ela deixa, né, como mensagem aí o remédio disso tudo. Como é que a gente se protege desses obsessores? A prática do bem. Né? Se a gente vivencia o Exatamente. bem, a gente pratica o bem, a gente sintoniza com o bem. Esses obsessores, eles têm dificuldade de chegar até nós, porque eles não estão na mesma frequência. Ela chama de brasão mental, né? Porque a gente, na hora que sintoniza com o bem, a gente vai irradiando esse amor no nosso entorno e cria um verdadeiro escudo protetor. Ah, são os espíritos que estão me protegendo? Sim, eles nos protegem, mas ali está valendo muito mais o amor que a gente irradia, a vontade do bem que a gente irradia, e isso está fazendo a nossa proteção diuturnamente, né? Pois é não Ah, esperar que a proteção venha de cima para baixo. A gente dá o primeiro passo. Quando a gente sintoniza, quando a gente é vigilante, quando a gente pratica o bem, automaticamente a gente já está criando esse campo todinho que é de proteção. autonomia, né, Vivi? Autonomia. É isso que as pessoas, quando amadurecem, vão adquirindo. A autonomia é uma das consequências da maturidade, é a autonomia. Então, adquirir a autonomia não tem nada de errado. Ah, você está querendo negar Deus, negar Jesus, negar a presença da espiritualidade. De jeito nenhum. Eles estão aqui, graças ao nosso bom Deus. Eles estão aqui junto da gente o tempo todo, mas a gente não pode ficar nessa dependência. A gente tem que ir aos poucos ir construindo essa autonomia. Eu lembro bem, só para fechar a minha fala, há alguns anos atrás, esse não faz tanto tempo assim, certo? Mas o nosso querido pai João, que é o coordenador espiritual da nossa casa,
apresentou-se ao final de uma das nossas reuniões de trabalho, e uma das coisas que ele disse foi: Fia, viu, daqui a pouco nós está voltando. E vocês é que vão ser os nossos guias e protetores espirituais. E como é que vocês vão querer fazer isso se mantendo assim nessa dependência da gente? Vocês têm que conseguir fazer as coisas sozinhos, né? Tomar as rédeas, Exatamente. né? É. Tomar as rédeas, né? Lembrando aí Da o que sua própria Clotilde, proteção. lembrando aí o Isso. que Clotilde falou da bicicleta, me fez lembrar o seguinte: na nossa infância, né, já que normalmente a gente aprende a andar de bicicleta quando é criança, os nossos pais, além de informar, olhe para frente, eles seguram a bicicleta para que a Sim, gente dê as primeiras pedaladas, né? isso. Depois ele vai soltando a gente e a gente vai lá bambeando até que se firma e segue. Leva uma queda ali, levanta, leva outra ali, levanta. Então, é assim nesse processo de crescimento da gente. A gente está passando dessa fase da infância, né, espiritual para uma fase mais amadurecida para entender os mecanismos que nos cercam, né? Então, a gente não nega o amparo que ainda se faz necessário, mas a gente já não tem mais a infância espiritual anterior. O alimento que Cristo trouxe lá atrás já não é mais o alimento para agora, porque a gente também já cresceu. Precisa, é como dizer, a minha mensagem, que era o alimento, era própria para aquele momento, e ainda mais vai ser dado à medida que a gente evolui, né? Então, o alimento, que é o conhecimento, ele vai se aprofundando, ele vai se aprimorando, porque a gente vai conseguindo compreender esses ensinamentos. E aí a gente vai saindo dessa fase mística, né? Reverenciando a divindade, mas sabendo como a coisa acontece e onde está o nosso protagonismo, essa nossa coparticipação no crescimento nosso e do planeta e das pessoas que nos cercam. É isso. Bom, gente, a gente está partindo aí já para o finalzinho do nosso episódio, do nosso programa. Tem poucos minutinhos, mas eu gostaria que vocês pudessem deixar aí a mensagem principal, o que é que vocês entenderam, ou que querem passar para o nosso público aqui, da mensagem que a irmã se trouxe para a gente nesse capítulo, que chama A Força do Bem. Ao longo do capítulo, eu estava lembrando também de um outro livro de Joana de Ângeles, onde ela diz que a gente traz nessa encarnação todos os elementos de que a gente precisa para vencer os desafios a que a gente se propôs vencer, né? É, e a gente não precisaria recorrer a outros artifícios. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai fazer sozinho? Não, porque esses recursos que ela coloca também incluem os amigos, a literatura que vai chegando até a gente, o grupo religioso ao qual a gente se vincula, né? A psicóloga ou o psicólogo que a gente passa a frequentar, tudo isso está incluído nesse conjunto de ferramentas que a gente traz nessa existência. Mas também está incluída a nossa capacidade de reflexão, certo? E de discernimento. Então, a gente precisa aprender a confiar que Deus está com a gente, mas também agindo. Faze a tua parte e os céus te ajudarão. Então, a força do bem é imensa. Inclusive aquele bem que começa na gente, não o bem que vem de fora, não só o bem que vem de fora, mas inclusive aquele que parte da gente. A gente é capaz, sim, de fazer o bem e de gerar uma força luminosa do bem a partir das nossas atitudes, do nosso sentimento e do nosso pensamento. Então, vamos colocar isso em prática e acreditar mais na gente, né? Usar de racionalidade, acreditar em Deus e acreditar na gente. É isso. A gente também precisa entender que nós somos copartícipes, né, na criação divina.
É diário essas informações. Nós, como mulheres que geramos, somos copartícipes nessa criação, o homem, a natureza está aí, mas a gente precisa botar a mão na massa e dar nossa contribuição. Então, que a gente saiba separar o joio do trigo, tomar as rédeas de nossas vidas e pedindo sempre força, coragem e discernimento a Deus para guiar, né, nessa existência, fazendo o bem acima de tudo. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Denairan. Obrigada, Clotilde. Obrigada a você que está nos acompanhando. Eu espero que tenham gostado. Riquíssimo, né? Assim, foi maravilhoso esse bate-papo. E eu convido a você que nos acompanha, todo sábado está aqui conosco. Sempre vai ter um vídeo novo, um programa novo e um tema novo. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Deixa o seu joinha. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Ok, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Um Até a beijo, menina. próxima. Tchau, É ótimo Vivi. estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.